O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. Sport TVzão começando mais um programa numa fase especial para gente que ama futebol, que ama o esporte. Copa do Mundo começou e para a nossa seleção brasileira, o time do Tite ficou devendo um pouquinho de futebol nesse primeiro jogo, empate por 1-1 com a Suíça. Mas eu até escrevi numa coluna recente que não importa o resultado que aconteça nessa Copa do Mundo, a gente deveria aproveitar o Mundial para uma reflexão mais profunda sobre o futebol nacional. Tudo que tem acontecido, se realmente a gente conseguiu reagir àqueles 7-1 para a Alemanha, tão simbólicos, não pelo placar, mas por tudo que representou daquilo que vem acontecendo nas últimas décadas na Confederação Brasileira de Futebol e que respinga, logicamente, nos clubes do nosso país. Desde aqueles 7-1 em 2014, muito pouco se avançou na questão da investigação de corrupção. É o mesmo grupo político que administra a CBF atualmente. Nós temos o futebol do interior do Rio de Janeiro e de outros interiores do Brasil sucateados e a gente não consegue avançar nessa questão. E é claro que respinga um pouco na seleção brasileira também, quando a gente olha uma equipe que é completamente dependente do Neymar, do Felipe Coutinho, de um lampejo. Lógico, o Tite conseguiu acertar essa seleção, fez uma campanha histórica na eliminatória, principalmente depois que o treinador assumiu. Ele que não foi a primeira opção depois dos 7-1, é bom a gente lembrar, já começou o erro por aí, mas essa seleção, quando não consegue encaixar o jogo, ela é muito dependente de individualidades que são restritas. O Brasil, por exemplo, não tem um banco de reservas tão poderoso assim. O Tite não tem tantas opções que possam mudar a equipe taticamente. E tudo isso é resultado de um processo. Aliás, depois do título de 70, o Brasil ficou 24 anos sem ganhar o Mundial, 94. Precisou de uma outra geração brilhante para ser campeão, mas muito pouco se desenvolveu nos aspectos esportivos de uma forma geral. São títulos esporádicos de gerações brilhantes a partir do talento do jogador brasileiro, mas nada disso é resultado de um trabalho que já passou da hora de começar a ser feito, iniciando com certeza, sem dúvida alguma, pelo trabalho de fortalecimento, de renovação da política dentro da CBF, não só da política de pessoas, mas da política de investimento, de olhar para o futebol nacional como o futebol brasileiro, e não apenas de 20 clubes da Série A, 20 da Série B, 20 da C e 40 da D. Ou seja, se cria uma Série D para se proporcionar uma distância ainda maior para a elite do futebol nacional. Reflexos que a gente pode ver ou não dentro de campo. Seleção sendo hexa ou fracassando novamente, seriam reflexões importantes para a gente fazer. Mas a Copa do Mundo do Friburguense continua. É o Campeonato Carioca da Série B1 e o Tricolor da Serra está demais, está vivendo uma grande fase. Já são 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate. E a última vitória foi um atropelo nesse final de semana contra o Carapebus, 6-2 para o Tricolor da Serra no Eduardo Guini. A gente vai ver todos esses gols. Vamos também conferir os gols de Friburguense 1, Bom Sucesso 1. O empate que acaba sendo muito bom e eu vou explicar por quê. A gente também tem uma entrevista com o Lohan, vai falar sobre o evento que Marlon Moraes faz nessa terça-feira aqui em Nova Friburgo e muito mais no Sport TVzão que está no ar a partir de agora. Preparem seu coração, porque a Supercopa de Futebol Amador 2018 está rolando nos gramados de Nova Friburgo. Participe! Jogos sempre aos domingos de 9 às 17 horas. Consulte a tabela e jogos nas redes sociais e venha torcer pelo seu time. Supercopa de Futebol Amador de Nova Friburgo.
Mega feirão de pisos e revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precon por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Esporte TV1 de volta, programa começando em clima de Copa do Mundo. A gente comentou na abertura sobre o jogo do Brasil, mas outras favoritas também até o momento decepcionaram, né? A gente teve a derrota da Alemanha para o México, a Alemanha apresentando limitações que já haviam sido escancaradas nos amistosos. É uma equipe que até cria oportunidades, mas que não as transforma em gols. A Alemanha criou bastante e não conseguiu fazer esses gols para vencer o México, e uma defesa que não é mais tão forte assim como foi em Copas anteriores. A gente teve a Argentina empatando, também não é surpresa, é uma seleção que depende muito do Messi, e quando o Messi não está inspirado, a Argentina sente bastante. Nós tivemos também a França vencendo por 2-1, mas não apresentando aquele futebol que credencia a França a ser uma das favoritas à conquista do título. Talvez até mesmo pelo placar, a Bélgica estreou muito bem, vencendo por 3-0 contra um adversário mais fraco, é bom a gente ressaltar, mas apresentando um futebol interessante, jogadores individualmente num momento espetacular, no auge da carreira. Isso pode fazer uma espécie de diferença. A Inglaterra estreou também com uma vitória apertada, com 2 gols do Kane, o segundo já nos acréscimos do segundo tempo, também contra uma seleção não tão tradicional que é a Tunísia. E eu destacaria, apesar do placar, a Espanha, 3-3 com Portugal, mas apresentou, dentre as favoritas, na minha opinião, juntamente com a Bélgica, o melhor futebol, pelo adversário que jogou e pelos gols que sofreu também. São gols que dificilmente vão se repetir. Um pênalti bobo cometido no primeiro minuto, praticamente, depois uma falha do goleiro David De Gea, que é rara, e o terceiro gol, a genialidade de Cristiano Ronaldo. Mas, no demais, a Espanha apresentou um bom futebol. A segunda rodada já começando nesse meio de semana, nossa seleção volta a jogar na quarta-feira, né? Depois, na terceira rodada. Sexta-feira tem jogo também. Vamos ver o que a seleção pode evoluir em termos de futebol. Classificar, eu acho que vai. Outro recadinho importante, a Supercopa SAF no próximo final de semana, no campo do Amparo. Vai ter a última rodada da primeira fase, definições, e depois já as quartas de final no campo do Pastão, em Conselheiro Paulino. Nesse último final de semana aconteceu a segunda rodada, que havia sido adiada por conta da greve dos caminhoneiros. Essa rodada aconteceu lá em São Pedro da Serra e teve como grande destaque, não pode ser diferente, a goleada do Corujão sobre o Nova Friburgo por 11-1. 3 gols do Marcinho, que vira e mexe, é artilheiro da Supercopa e já está na briga de novo. Tivemos também vitórias do Estrela do Mar, o Tio Dong surpreendendo Vargem Alta, vencendo por 1-0, o Amparo também vencendo a partida dele por 2-1. Enfim, na semana que vem, as definições de quem se classifica e quem fica de fora já na primeira fase. São 2 grupos de 5 e de cada vão passar os 4 primeiros, ou seja, das 10 equipes, apenas 2 eliminadas nesse primeiro momento da competição. Mas falando de friburguense, o tricolor da Serra que vive um grande momento dentro do Campeonato Carioca da Série B1, depois das 2 partidas iniciais, uma derrota para o Audax por 1-0, mas jogando um bom futebol, muito prejudicado pelas questões de gramado, pela chuva. No segundo jogo, o friburguense realmente não foi bem contra o São Gonçalo, muito abaixo do que poderia render, mas daí em diante o friburguense vem numa recuperação louvável e com isso já está em segundo lugar do Grupo B da Série B1 do Campeonato Carioca. E essa campanha, ela teve nos 2 últimos jogos adversários distintos, digamos assim, um Carapebus que não tem uma equipe ruim, mas que não briga diretamente pela classificação nesse primeiro turno, e um concorrente direto, que foi o Bom Sucesso antes, e a gente vai conferir os gols dessa partida, friburguense e Bom Sucesso, lá em Moça Bonita. O friburguense chegou a abrir o placar com esse gol aí do Lohan, que já soma 5 gols na competição, é o camisa 9, é a função dele, ele vem cumprindo bem. Esse gol aí logo no comecinho de partida, por volta de 9 do primeiro tempo, se eu não me engano. Uma cobrança de escanteio e o Lohan
como um bom centroavante bem posicionado. O friburguense, depois disso, teve alguns problemas físicos, viu? Muitos jogadores se queixaram nos vestiários, o clima também ajudou um pouco. O friburguense teve um desgaste muito grande no jogo anterior contra o Itaboraí, em casa, vencido por 2-1. Mesmo assim, o friburguense segurou até os 34 minutos do segundo tempo, quando Rosales vai aparecer, como diria Luiz Roberto, nesse chute de rara felicidade. Pegou muito bem aquela bola que faz a curva para fora e vai tirando do goleiro. Realmente não tinha como defender aos 34 do segundo tempo. E a gente pode dizer que nesse jogo o friburguense ganhou um ponto, viu? Não só por conta dessas limitações físicas que o friburguense teve, alguns jogadores machucados também, perdeu o Dieguinho logo no começo de partida e ele é uma peça importante, tem mostrado isso ao longo dos jogos. O Bom Sucesso colocou 2 bolas na trave, uma aos 43 e uma aos 47 do segundo tempo. Então esse pontinho foi muito bem-vindo porque não só o friburguense pontuou, como também segurou o Bom Sucesso. E depois da rodada do final de semana, o friburguense viria a ultrapassar o adversário. Por isso que foi tão importante esse empatezinho. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, a gente vai conferir como foi a vitória do friburguense sobre o Carapebus. E ainda no programa de hoje, Marlon Moraes vai fazer um evento aqui em Nova Friburgo nessa terça-feira, nessa semana. Ele que está vindo para a cidade visitar a terra natal, descansar um pouco enquanto aguarda o próximo desafio. É rapidinho, não saia daí. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Impermeabilize a sua obra da fundação até o telhado. A impermeabilização protege da umidade, evitando mofos e fungos além de infiltrações, deixando sua obra valorizada por muito mais tempo. Quer mais dicas? Vem para Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Esporte TV Zoom de volta. Na semana passada a gente recebeu aqui o nosso amigo Edinho. Comentamos também que o Miguel Ruiz viria, mas por problemas particulares não pôde comparecer. Aquela homenagem ainda vai ser entregue ao seu Miguel, seja aqui nos estúdios do Esporte TV Zoom, ou seja na própria casa do seu Miguel. A gente vai combinar com ele, mas a gente não esqueceu não. Essa homenagem vai ser feita em breve e você aí do outro lado da telinha vai poder acompanhar com certeza no nosso programa. A gente mostrou no bloco passado a vitória do friburguense, que pode dizer assim, né, que aquele pontinho conquistado, o empate contra o Bom Sucesso. Mas agora a gente vai ver a goleada. O friburguense aplicando 6-2 no Carapebus no último final de semana, no estádio Eduardo Guinle. Vamos conferir os gols. Tá aí, o primeiro gol, uma bela jogada do Jorge Luiz com o Ricardinho, derrubado na grande área, pênalti que o Lohan vai cobrar com categoria, deslocando o goleiro para fazer 1-0, isso com 3 minutos do primeiro tempo. Aí, claro, que muda um pouco o cenário da partida, né? Você tem um adversário que vem para se defender, para apostar nos contra-ataques. Você acaba com a estratégia desse adversário, que teve que sair um pouquinho mais para jogar, mas não saiu nem tanto assim não, viu? Mesmo assim, o Carapebus respeitou demais o friburguense, que teve movimentação, qualidade, organização para ir fazendo os gols. Esse é o passe do Jorge Luiz para o Dedé, que vai esperar apenas a saída do goleiro Lucão para fazer o segundo do friburguense. Belo passe do Jorge Luiz, né? É a pecinha que faltava ali no meio campo, tem jogado muito realmente o camisa 10. E o Dedé é um achado do friburguense. Fez um teste no final do ano passado, passou, foi aprovado e na pré-temporada ganhou a condição de titular, sendo um jogador importante nessa Série B1 para o friburguense. Terceiro gol de Jorge Luiz, não foi o Cristiano Ronaldo de perna canhota, não. Jorge Luiz batendo essa falta primorosa, golaço, né? Realmente tem jogado muito nesse retorno ao friburguense. Jorge Luiz, tudo isso no primeiro tempo, 3-0.
Já na etapa final, o lançamento, aí o goleirão deu uma colaborada saindo mal, o tapa do Dedé foi bonito para ajeitar e o Lohan marcaria ali naquele momento o segundo dele na partida, o quarto do friburguense. Não percam as contas, viu? Tá aí a comemoração. O quinto gol vem numa jogada do Dieguinho pela direita, uma bela jogada, aliás. Ele cruza para o Jefinho, baixinho, mas apareceu ali na área para tocar de cabeça, com estilo, fazer 5-0 para o friburguense naquele momento da partida. Muita comemoração. O gol do Carapebus, ele acontece num lançamento longo, uma bobeira da zaga, né? O jogo ficou fácil, na verdade, 5-0. O friburguense não perdeu a concentração e nem a pegada. Continuou no mesmo ritmo, mas essa desconcentração, ela geralmente ocorre com times que abrem uma vantagem bem larga. Aí no sexto gol, o Ziquinha, que havia acabado de entrar, foi praticamente a primeira jogada dele na partida, ele vai cruzar. Quando cruza assim na frente do gol, qualquer desvio é fatal e o Lohan apareceu para completar de cabeça. Aliás, bola na pequena área que o goleiro não sai, né? O gol da Suíça, o Alisson deu uma bobeada, podia ter saído na bola, né? E aí, mais uma vez, o Carapebus vai ao ataque e consegue o segundo gol. Também uma jogada em que o Ricardo não conseguiu acompanhar o adversário. Mas naquele momento, 6-2, já não tinha muito o que fazer para o Carapebus. Depois disso, o friburguense até criou mais oportunidades, viu? Teve uma bola aos 46 do segundo tempo que o Lohan cabeceou a queima-roupa. O goleiro Lucão fez uma defesa fantástica. Poderia ter sido 7, 8, não seria nenhum absurdo pelo que foi o jogo no Eduardo Guini. Vamos então conferir a entrevista com o Lohan depois da partida. Quando você ganha de 6 é difícil de eleger um craque só da partida, mas quando o cara faz 3 gols, no mínimo, ele é um dos destaques e conversou com o Sport TV Zoom. O friburguense hoje goleando por 6-2, já são 4 jogos sem perder, 3 vitórias, um empate fora de casa. O time atingiu o ápice, o equilíbrio. Como é que você vê o momento do Tricolor da Serra na competição? A gente está se encaixando dentro do campeonato. Montamos uma marcação forte desde lá da frente já. E estamos criando oportunidade e estamos tendo o mérito de marcar o gol. Manter assim todos os jogos aí para a gente conquistar os nossos objetivos. E esse seu momento pessoal, Lohan, 3 gols nessa partida, também já havia marcado em outros jogos. Como é que você vê essa sua fase com a camisa do friburguense? Fico feliz, né? Mas nada disso acontece sem a ajuda dos meus companheiros, a ajuda do pessoal lá de trás, do nosso meio campo, para criar oportunidade. Eu fico feliz aí dos treinamentos, a gente está se empenhando bastante para chegar no dia do jogo e aproveitar a oportunidade. Você tem muito entrosamento com o Ziquinha também fora dos gramados, mas hoje o seu companheiro tem sido o Dedé. O que você pode falar desse garoto, uma revelação, que chegou aqui fazendo teste e tem se firmado no time titular do friburguense? Eu e o Ziquinha, a gente tem amizade muito grande ali, nossas famílias são bem unidas, mas o Dedé aqui dentro do campo a gente se resolve muito bem também. Fora do campo também é um garoto excepcional, tá buscando seu espaço aí. E aqui no grupo, aqui, quem tá jogando, a gente tá sempre torcendo junto e dando o melhor pelo friburguense. Grande fase do Lohan, que assim continue até o final da competição. E no próximo bloco, a gente vai amarrar aqui no programa a situação do friburguense em termos de tabela, próximos jogos. E tem também o Marlon Moraes participando, realizando um evento aqui em Nova Friburgo nessa terça-feira. Até já! Preparem seu coração, porque a Supercopa de Futebol Amador 2018 está rolando nos gramados de Nova Friburgo. Participe! Jogos sempre aos domingos de 9 às 17 horas. Consulte a tabela e jogos nas redes sociais e venha torcer pelo seu time. Supercopa de Futebol Amador de Nova Friburgo. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano.
Esporte TVzão de volta e nesse sábado, a partir de 10 da manhã, na Campesina Friburguense, o grupo Abraço Botafogo, que a gente já teve a oportunidade de conhecer aqui no programa, é um grupo de amigos botafoguenses aqui da cidade que desenvolve um trabalho bacana para ajudar o clube sem fins lucrativos, promove mais um evento que é o Bate-Papo com o presidente. O Nelson Mufarrege, que é o atual presidente do Botafogo, vai estar em Nova Friburgo para um bate-papo, os torcedores podem fazer perguntas, ele vai expor também a atual situação do Alvinegro Carioca, falar sobre o futuro e com a presença da Taça de Campeão Carioca de 2018, que o Botafogo conquistou contra o Vasco naquela decisão memorável, o gol do Carlos no último minuto, Gatito Fernandes brilhando nas penalidades. Tem outras atrações também, é um almoço na verdade, com música ao vivo, brinquedo para as crianças. Quem quiser mais informações e também saber como obter os ingressos, no Facebook do Abraço Botafogo, perfil oficial, tem lá todas essas informações. Vamos então conferir como é que ficou a situação do friburguense no Campeonato Carioca da Série B1, como estão os grupos, classificação, próximos jogos, tá aí. Classificação do Grupo A, liderado pelo Barra da Tijuca com 14 pontos. O americano numa reação impressionante, viu? Ganhou o América fora de casa, foi a 13 e tá com um pé na classificação, podemos colocar. O América tem 11, o Sampaio Corrêa, que começou tão bem o campeonato, invicto em 3, 4 rodadas, agora soma 9, caiu de produção. Na sequência vem Serra, Barcelona, Angra, Artesul, Gonçalense e o Santa Cruz, que até o momento é a equipe mais fraca da competição. No Grupo B, tá aí, Tigres do Brasil com 12, o friburguense é vice-líder com 10. A importância da goleada por 6-2 é exatamente essa. No saldo de gols, o Tricolor da Serra supera o Duque de Caxias e supera também o São Gonçalo. Na sequência, Itaboraí, Bom Sucesso, tem 9. E a importância daquele empatezinho com Bom Sucesso, hein? O friburguense hoje teria menos 1 ponto, 9. O Bom Sucesso teria 2 a mais, 11, caso o time da Leopoldina tivesse vencido aquela partida. O Audax Rio tem 6. O Serrano 5, Olaria 3, o Carapebus 1 ponto. Muito bem, a gente tem também agora resultados dessa última rodada e os próximos jogos do friburguense. Vamos conferir. Está aí a classificação do Grupo B, que a gente já conferiu. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ver os próximos jogos do friburguense. O próximo nessa quarta-feira já, contra o Olaria, na Rua Bariri, jogo 3 da tarde. A gente viu na classificação ali que não há espaço para tropeços, né? Infelizmente é um jogo difícil, o Rua Bariri é um campo que não oferece as melhores condições, principalmente para quem tem um time técnico como o friburguense, que gosta da posse de bola, mas uma derrota para o Olaria pode até levar o friburguense para o 6º lugar do grupo, ao passo que uma vitória pode levar o Tricolor da Serra ao 1º lugar. O equilíbrio é enorme. Vamos então conferir os próximos jogos do friburguense e também os resultados da rodada. Vamos lá. Tá aí. Friburguense pegando o Olaria, portanto, nessa quarta-feira, na Rua Bariri. Sábado tem um clássico da Serra, Friburguense e Serrano, Serrano de Petrópolis, aquele mesmo, Eduardo Guine, a partir de 3 da tarde, ingressos a partir de R$10. E o último jogo pode ser um jogaço, né? Pode valer vaga. O Tigres, que é o atual líder, vai receber o Friburguense em Xerém, no estádio de Los Lares. A gente espera que, de repente, com 2 vitórias, o Friburguense já chegue lá, não dependendo do resultado dessa partida, ou terá uma primeira decisão para poder avançar às semifinais do primeiro turno. Resultados da 6ª rodada, como a gente comentou, a gente conferiu o friburguense, a vitória do Tigres sobre o Olaria, o Duque vencendo o Itaboraí, confrontos diretos, né? O São Gonçalo vencendo Bom Sucesso, o Audax e o Serrano no 0-0, o Barra venceu, o Americano também, vitórias do Artesul e do Serra, e o Barcelona ficando no 3-3 com o Santa Cruz, e esse foi um tropeço, né? O Santa Cruz é uma equipe que ainda não tinha pontuado, o Barcelona buscava ou ainda busca uma classificação, ficou difícil nesse primeiro turno no Grupo A e acabou cedendo 3-3 em casa. Bacana. A gente vai conferir agora um vídeo do Marlon Moraes, o lutador de UFC de Nova Friburgo, que venceu o Jimmy Rivera de uma maneira espetacular, com 33 segundos, aquele chute que rodou o mundo, que encantou a todos que acompanham as artes marciais. Ele aguarda o próximo desafio, ainda não tem uma data marcada para voltar ao octógono e vai aproveitar esse período para descansar um pouco, vir ao Brasil, vir a Nova Friburgo, terra natal, para encontrar a imprensa, né? Vai ser um evento para conversar com os jornalistas aqui da cidade, mas também para atender aos fãs friburguenses e da região. Esse evento vai acontecer amanhã. Vamos então conferir esse vídeo do Marlon Moraes.
Fala galera, aqui é o Marlon Moraes, o Marlinho. Eu sou atleta aí de Nova Friburgo. Acabei de vencer uma luta muito difícil contra um oponente muito bem ranqueado. Essa luta me colocou bem próximo de uma luta pelo cinturão. E resolvi tirar uma semana aí, vou estar uma semana em Nova Friburgo descansando, vendo minha família na minha terra natal. E resolvi ficar perto de vocês e nós vamos fazer um evento no Kadima Shopping na terça-feira, dia 19/6. Vou estar atendendo a imprensa local. E vou ficar à disposição de vocês lá, vamos trocar ideia, tirar umas fotos. Lembrando, galera, na próxima terça-feira, dia 19/6, às 19 horas, no Kadima Shopping. Eita, saudade dessa terra maravilhosa. Vejo vocês, galera, terça-feira. Bacana demais, e quem sabe na próxima visita o Marlon já não traga o cinturão de campeão do peso galo do UFC. Está caminhando bastante para isso, né? E o que ele disser nessa coletiva, os melhores momentos, a gente vai conferir aqui no Esporte TV Zoom e também durante a programação da TV Zoom de uma forma geral, né? A gente vai repercutir bastante esse momento, o encontro do Marlon Moraes com o público e também com a imprensa local. E dessa forma, a gente está encerrando aqui o Esporte TV Zoom, torcendo para que a seleção brasileira reaja nas duas próximas partidas. Na segunda-feira que vem a gente já vai poder comentar um pouquinho mais sobre o que foi o confronto com a Sérvia e projetar também o jogo contra a Costa Rica na rodada final. Esperando também que o friburguense na segunda-feira que vem se mantenha no G2, ou seja, que tenha bons resultados contra a Olaria na quarta-feira e contra o Serrano no sábado, jogo no Eduardo Guinle. Mais uma vez, toda a torcida tricolor convocada. Os públicos não foram bons nas últimas partidas do friburguense em casa. Nesse último, por exemplo, 300 e poucas pessoas apenas foram ao estádio do friburguense para prestigiar a equipe, que tem apresentado um bom futebol e por isso que vale a pena apoiar o tricolor da Serra. Na próxima semana tem mais aqui no Esportes TV Zoom. Até lá! Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou um segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.